Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma oportunidade promovida pela nossa Casa Federativa de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos baliza, nos mostra, nos demonstra, na verdade, nos ilumina com lições de humildade, perseverança e trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma reflexão que nos convida a conhecermos a intimidade de Jesus, a intimidade de Deus, numa perspectiva muito mais ampla. E para quem ainda não teve a oportunidade, não teve o interesse de começar a estudá-lo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se divide em uma perspectiva metodológica em 3 momentos. O primeiro é Allan Kardec, ele traz algumas passagens do Novo Testamento. No segundo momento, ele comenta, e no terceiro vem em alguns capítulos algumas instruções dos Espíritos. Para hoje nós vamos estudar uma lição de Paulo, apóstolo, com o título Fora da caridade não há salvação, em que Paulo faz uma reflexão sobre o nosso comportamento, em que Paulo faz uma reflexão sobre as nossas atitudes. E aí, toda vez que a gente pensa nessa perspectiva de fora da caridade não há salvação, é interessante que a gente se questione qual o porquê, qual tem sido o sentido desta nossa atual reencarnação. Provavelmente, é a nossa primeira reencarnação espírita, enquanto espíritas. Então a gente possui esse conhecimento que nos traz algumas reflexões na perspectiva da vida abundante, trazida por Jesus no Evangelho de João, por exemplo, lá na passagem do Bom Pastor. A doutrina espírita nos ensina, através da imortalidade da alma, que nós continuamos, que o espírito ele sempre continua, que o corpo padece e o espírito continua o seu progresso. Através da pluralidade das existências, o Espiritismo nos provoca uma reflexão que nós sempre trazemos os aprendizados, os conhecimentos de outrora, porque Joana de Ângeles, inclusive, tem uma frase que diz que o patrimônio do espírito é o seu conhecimento. O patrimônio do espírito é a sua evolução moral. E nessa perspectiva, a gente sempre vem se melhorando ao longo do tempo. Na perspectiva, dentro da concepção de progresso, nós progredimos em 2 momentos, digamos assim, 2 características de progresso. O progresso científico, o progresso do intelecto e o progresso moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma reflexão, nos traz uma proposta sobre o progresso moral. Fora da caridade não há salvação. Ao primeiro momento, é interessante fazer uma reflexão. Qual é o conceito de caridade trazido pela doutrina espírita? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual é o conceito de caridade conforme entende Jesus. Os espíritos que trabalharam na codificação nos trazem uma resposta tridimensional, 3 momentos distintos, 3 contextos distintos, mas que se autocomplementam e nos dão a resposta do conceito de caridade. Primeiro, benevolência para com todos. Segundo, indulgência, compreensão com as imperfeições alheias. E terceiro, perdão das ofensas. Então vamos aqui refletir de uma maneira de causa e consequência nessas 3 perspectivas. A primeira, benevolência para com todos. Normalmente, quando a gente vai querer fazer
O bem, a gente sempre escolhe um destinatário. Mas quem precisa de ajuda não consegue esperar. Benevolência para com todos é a gente sempre se dispor a ajudar as pessoas. Logicamente que dentro de uma perspectiva de responsabilidade, até porque caridade se faz com responsabilidade. A gente tem que estar bem consigo para poder ajudar o outro. Mas normalmente a gente escolhe as pessoas que a gente ajuda. E dentro de uma ideia de empatia, a gente só procura ali quem a gente tem alguma afinidade. Nós também trabalhamos numa perspectiva coletiva, nos afazeres, digamos assim, que algumas instituições nos proporcionam, como é a distribuição de sopão, como é participar de um bazar. Mas a benevolência para com todos, ela se dá dentro de uma ideia de amor, fraternidade, solidariedade universal. Como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, contida no Evangelho de Lucas, que até hoje a gente imortalizou num brocárdio, fazer o bem sem olhar para quem. A segunda, indulgência com as imperfeições alheias. Enquanto espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Tem esse aprendizado, tem essa resposta, tem essa reflexão, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. E na medida em que a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, na medida em que a gente vai desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a gente vai fazendo escolhas. E as nossas escolhas, logicamente, elas direcionam o sujeito para determinadas situações. E é dentro dessa ótica e é nessa perspectiva em que a gente vai construindo o nosso conceito individual, em que a gente vai desenvolvendo algumas habilidades. Mas, como ainda estamos no mundo de provas e expiações, o segundo, numa perspectiva de progresso, para quem ainda não tem uma leitura, para quem ainda não tem um conhecimento espírita, a doutrina espírita nos ensina que existem 5 tipos de mundo. Lá, no desdobramento do ensinamento do postulado da pluralidade dos mundos habitados. Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos celestes ou divinos e mundos ditosos. E nós ainda estamos no segundo mundo em termos de progresso moral, que é o mundo de provas e expiações, que às vezes a gente se contesta, que o mundo de provas e expiações é o mundo de sofrimento. Mas qual o conceito que nós temos de Deus? Deus não quer o nosso mal. Se assim o quisesse, nem sequer teria nos criado. Se assim o quisesse, nem sequer teria nos dado a oportunidade de reencarnar. Nós estamos aqui para aprender. E exatamente por isso, nós precisamos refletir um pouco mais sobre a intimidade divina. Exatamente por não conhecê-la, a gente associa o mundo de provas e expiações a um mundo de sofrimento. Mas na verdade é um mundo de aprendizado, que estamos aqui para nos reajustar, para nos restaurar com a justiça divina. Tem lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, em que dogma se baseia a reencarnação. A resposta é um pouco longa, a gente tira um extrato em que os Espíritos nos ensinam que a reencarnação se baseia pela lógica. Ideias inatas, por exemplo. De onde nós temos ideias inatas? O que é que justifica, por exemplo, uma criança de 4 anos ter aptidão para certo instrumento musical, como um piano, e outra não? Deus escolhe a quem dá inteligência? A resposta é não.
a gente vai internalizando no nosso perispírito as nossas aptidões. E a gente tem muito a aprender. Nós temos muito a se desenvolver, porque nós somos imperfeitos. Os sentimentos que nos caracterizam, infelizmente, são orgulho, vaidade e egoísmo. Mas, por outro lado, numa perspectiva otimista, numa perspectiva progressista, a gente pode dizer que esses sentimentos ainda nos caracterizam, porque são as nossas imperfeições de hoje. E é com Jesus que a gente consegue se libertar delas. Na verdade, que a gente consegue conviver com elas e superá-las. É com Jesus que a gente vê que as nossas imperfeições são temporárias, que a gente pode sim trabalhar. A palavra é essa. A gente pode trabalhar as imperfeições que a gente tem. E quando a gente faz uma perspectiva de autoconhecimento, de reforma íntima, e para quem quiser refletir sobre isso, tem um ensinamento de Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, a gente vê que gradativamente, se observando, a gente primeiro identifica, segundo, a gente trabalha, e não é fácil, reforma íntima não é fácil, e terceiro, a gente consegue superar. Porque onde há amor, não há espaço para imperfeições. E o amor divino é intrínseco a todos nós. Nós somos criações divinas. Fomos criados por amor e para o amor. A indulgência com as imperfeições alheias é compreendermos que o outro é limitado assim como a gente. Que o outro possui um histórico de espírito imortal assim como a gente. E quando a gente vê no outro um espírito, tudo começa a mudar. Aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, aquele colega de trabalho, às vezes aquele desafeto, a gente tem que tirar da perspectiva da personificação desta atual reencarnação e ver que aquele sujeito, aquele indivíduo, é um espírito que vem progredindo, assim como a gente. A gente tem que ter paciência. A gente tem que se ajudar. A terceira perspectiva da resposta, qual o conceito de caridade, conforme entendia Jesus, é o perdão das ofensas. Porque nós somos tão melindrosos. Talvez, quando a gente vá refletir naqueles 3 sentimentos, naquelas 3 emoções que tanto nos caracterizam, orgulho, vaidade, egoísmo, a gente pode encontrar resposta. A psicologia nos diz, nos ensina, que o que mais a gente se irrita com o outro é o que a gente pode melhorar dentro de si. Então, é sempre bom a gente fazer uma reflexão, é sempre bom a gente fazer um juízo de ponderação sobre o que nos irrita. Como o outro nos tira o controle. Como nós podemos aumentar, digamos assim, a nossa paciência. Como podemos vivenciar o sentimento da tolerância. Cada um tem a sua própria resposta sobre isso. E a gente não está aqui para apresentar, digamos assim, uma resposta padrão. Porque, conforme já dito, nós somos espíritos imortais. Que estamos atravessando o tempo nessa escala de progresso. E o espírito e o tempo é uma relação de muito aprendizado.
José Herculano Pires tem um livro chamado O Espírito e o Tempo, que ele traz essa perspectiva. Há outro pensador espírita, contemporâneo de Allan Kardec, chamado Leon Denis. Leon Denis tem um livro intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele traz algumas reflexões sobre os nossos sentimentos. E que ele traz algumas reflexões sobre os desafios que o espírito tem na atual reencarnação. E por falar em desafio, Allan Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, São Chegados os Tempos, nos traz uma proposta que é tempo de melhora moral. O conhecimento científico progrediu bastante. Nós criamos o fogo, a energia elétrica, o avião, o sinal da internet que nos possibilita essa conectividade. Está na hora de progredirmos moralmente. E Jesus, enquanto caminho, verdade e vida, nos apresenta algumas reflexões, como, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Normalmente, quando a gente vai fazer o bem, quando a gente vai fazer a nossa caridade, a gente escolhe um destinatário. E muitas vezes, quando a gente não recebe palavras de agradecimento, a gente tem uma tendência a se irritar, a gente tem uma tendência a ficar triste, a gente tem uma tendência de mentalizar que o outro é mal agradecido. Mas tem um detalhe, lá na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus. Quando Jesus nos ensina que o semeador saiu a semear. O semeador, ele não saiu a colher. O semeador saiu a semear. E ele encontrou alguns terrenos, alguns contextos inférteis, de dificuldades. E mesmo assim, semeou. Da mesma forma, é a proposta trazida por Paulo. Fora da caridade não há salvação. E ele nos ensina, ele nos alerta que nós seremos reconhecidos pelo perfume de caridade que espalharmos em torno de si. E a caridade não é uma perspectiva superficial. Ah, vou ser bem com todo mundo, vou ser bom até com as pessoas que eu não gosto, porque eu preciso me ajustar, digamos assim, com a justiça divina. Não. A caridade é algo espontâneo. A caridade não é superficial. É algo que exala do nosso coração. Por isso que ele vem falar em perfume. E finalizando a reflexão, Paulo nos apresenta um ensinamento incrível. Que a caridade tem que ser feita numa perspectiva cristã. Não existe a caridade espírita. A caridade, ela é cristã. E como o Espiritismo ele apresenta Jesus como modelo e guia, acaba tendo uma relação de causa e efeito. Para finalizar, que estamos chegando ao nosso final, é importante lembrar do óbolo da viúva, que Jesus nos apresenta a seguinte cena. Uma viúva pobre chegou a um canto chamado gasofiláfilo. Gasofiláfilo, eu sempre me enrolo quando eu falo essa palavra. E lá ela jogou a única moeda que tinha. E Jesus chamou os apóstolos. Olhe, todo mundo vem a esse canto e joga oferendas, e joga moedas. Mas, em verdade vos digo, que essa viúva possui muito mais intensidade, possui muito mais disponibilidade do que os outros. Porque ela deu aquilo que realmente tinha. Para a gente fazer caridade, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de amor. A gente precisa de consciência cristã. Fazer o bem
sem olhar a quem, conforme Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano. Muita luz a todos.